Capítulo 34, Ezequiel. Subtítulo: Profecia contra os pastores infiéis. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada, e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas, ouve, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas, e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Subtítulo: O cuidado do Senhor com o seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água, e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor Deus: Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor,
serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. Subtítulo: O Senhor e sua aliança de paz. Farei uma aliança de paz com elas e tirarei da terra os animais ferozes. E elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem os animais da terra voltarão a devorá-las, mas habitarão em segurança, e ninguém as espantará. Também lhes darei uma plantação famosa, e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, nem levarão mais sobre si a vergonha das nações, mas saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel. Diz o Senhor Deus: Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou o vosso Deus. Diz o Senhor Deus. Capítulo 35. Ezequiel. Subtítulo: Profecia contra o monte Seir. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Ó monte Seir, eu coloco-me contra ti. Estenderei a mão contra ti e te transformarei em deserto e abandono. Farei com que tuas cidades fiquem desertas, e tu serás assolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porque guardaste inimizade para sempre e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu te entregarei ao sangue, e o sangue te perseguirá. Como não odiaste o sangue, ele te perseguirá. Farei do monte Seir um lugar de abandono e um deserto. Exterminarei dali todo o que passar e voltar por ele, e encherei seus montes com seus mortos. Os mortos pela espada cairão nas tuas montanhas e nos teus vales, e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não serão habitadas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Pois dizes: Estes dois povos e estas duas terras serão meus, e deles nós nos apossaremos, ainda que o Senhor esteja ali. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a ira e a inveja que tivestes no teu ódio contra eles, e me darei a conhecer entre eles, quando eu te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Já estão destruídos, eles estão entregues a nós para alimento. Com a boca vos exaltastes contra mim, e contra mim multiplicastes palavras. Eu ouvi, assim diz o Senhor Deus: Quando a terra toda se alegrar, farei de ti uma ruína. Assim como te alegraste com a destruição da herança da casa de Israel, também te farei. Ó monte Seir, tu serás destruído, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36. Ezequiel. Subtítulo: Profecia dirigida aos montes de Israel. Ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: O inimigo diz contra vós: e os teus lugares antigos são nossos.
Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, visto que eles vos devastaram e perseguiram por todos os lados, para que vos tornasseis propriedade do restante das nações, e tendes sido objeto de calúnias e infâmia do povo, portanto, ó montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio do restante das nações ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente, falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de coração e com menosprezo de alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales. Assim diz o Senhor Deus: eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o vexame das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fiz um juramento. Certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu vexame sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis ramos e dareis frutos para o meu povo de Israel, e eles em breve retornarão. Pois eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens entre vós, a toda a casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei que sejais habitados como antes, e vos tratarei melhor do que nos tempos passados. Então sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar homens sobre vós, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o Senhor Deus, como vos dizem: tu devoras os homens e tens deixado a tua nação sem filhos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem deixarás a tua nação sem filhos, diz o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos, nem farás mais tropeçar a tua nação, diz o Senhor Deus. Subtítulo: A restauração de Israel. E a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus atos e seus feitos, como a impureza de uma mulher na menstruação. Assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos, e, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, e eles tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e os reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.
Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentre vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Sabei isto, não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todos os vossos pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam edificadas. E a terra que estava deserta será lavrada e não continuará desolada à vista de todos os que passam. E dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden. E as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão agora fortalecidas e habitadas. Então as nações que restarem em volta saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei isso. Assim diz o Senhor Deus: mais uma vez permitirei ser consultado pela casa de Israel para fazer-lhe isto. Eu os multiplicarei como um rebanho, à semelhança do rebanho para os sacrifícios e como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor.